domingo 29 de julho. O Fantástico está no ar com duas histórias de sobrevivência que desafiaram a medicina. Como esse menino escapou ileso depois que um espeto perfurou o cérebro dele. E este bebê que nasceu saudável depois de um acidente trágico numa rodovia de São Paulo. O Centro de Controle da Rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, recebeu um alerta na tarde de quinta-feira passada. Nos passaram que era um caminhão que havia perdido o controle e veio a capotar. O chamado de emergência citava duas vítimas, o motorista e uma passageira, lançada para fora do caminhão. A vítima foi ejetada, muito provavelmente sem um cinto de segurança, e ele ficou retido no interior do veículo. Quando Elton chegou ao local do acidente, a surpresa. No momento em que eu escutei o choro, eu imaginei que se tratasse de uma criança, 6 meses, 7 meses. Não era. O bebê tinha acabado de nascer. A mulher grávida de 9 meses morreu no local. Mas deixou uma recém-nascida que parece ter guardado energia para pedir ajuda. Antes da chegada da nossa equipe, não havia barulho algum de criança. A criança parece que esperou a chegada do resgate para se manifestar de alguma forma que estava viva ali, precisando do nosso apoio. E apoio teve de sobra. O pessoal do resgate estabilizou a bebê ainda na ambulância. E ela se recupera bem nesta UTI neonatal, onde já virou xodó da equipe. Chegou essa princesinha aí, linda, saudável, ativa, sem praticamente trauma nenhum, só algumas raras escoriações muito leves. O motorista do caminhão, Jonatas Ferreira, de 30 anos, já teve alta. Ele disse que não conhecia a mãe da menina, ainda não identificada. Segundo o motorista do caminhão, também não tem ideia nenhuma que foi uma carona que ele deu pela primeira vez. Enquanto polícia e conselho tutelar procuram identificar a mãe, o médico que ajudou a bebê a vir ao mundo ainda tenta entender o que aconteceu. A sensação foi de emoção, porque pelo trauma que a mãe sofreu, é praticamente impossível essa criança ter sobrevivido. Sobreviveu e ganhou até uma sugestão da equipe do hospital. Ela recebeu o nome carinhoso de Giovana, porque é protegida por Deus. E a quase 2.000 quilômetros dali, o Fantástico conheceu outro nome, que esta semana também ganhou a batalha da vida. O que está escrito aí? Rian Santiago. É seu nome? Então você está enxergando tudo direitinho? Eu enxergo meio embaraçado, mas eu estou conseguindo enxergar. Está conseguindo enxergar, desenhar, se movimentar. Os médicos não achavam que seria possível quando viram a imagem de Rian, 8 anos, domingo passado. Como uma criança que teve uma lesão tão grave consegue estar tão bem. Nos surpreende essa criança chegado viva até a gente, propiciado para fazer o tratamento, e ela sai bem. Olha aqui o espeto que entrou na cabeça do Rian. Ele é fininho, mas bem comprido. Essa parte aqui ficou dentro do crânio do Rian. 12 centímetros e meio. Essa outra parte aqui ficou do lado de fora, 26 centímetros. Esse é um caso em que 1 milímetro fez diferença. Veja por quê. O espeto entrou pela órbita direita do Rian. Órbita é a cavidade onde fica o olho. Primeiro risco, atingir o nervo óptico, que determina a visão. O espeto quase encostou neste nervo. Ficou a 1 milímetro de distância, segundo os médicos. Depois passou raspando pela carótida, a artéria que leva sangue para o cérebro. Por último, o espeto atingiu o tronco encefálico, região que comanda funções vitais, batimento do coração, a respiração. Ele chegou a perfurar essa área. Mesmo assim, nada grave aconteceu. Isso porque dentro do tronco encefálico existem pequenas áreas milimétricas, que permitem a manipulação sem comprometer essas funções. Foi bem nessas áreas, que podem ser tocadas sem causar danos, que o espeto entrou.
1 milímetro para lá ou para cá e essa história teria outro final. Poderia ter ido a óbito imediato, não acordar mais ou ficar completamente dependente de aparelhos para manter as funções vitais. Como esse acidente, que poderia ter causado consequências tão graves, aconteceu? Foi tudo bem perto da casa do Rian, nesta rua, em Santa Luzia, Bahia, cidade de 13 mil habitantes. Ele estava aqui, brincando com o espeto. Eu estava indo para casa guardar o espeto. E aí, na hora que eu pisei no meio-fio, o meu pé escorregou e eu caí. Eu levantei e já estava no meu olho. Em nenhum momento você sentiu dor, nada? Nada. E você ficou com medo? Fiquei. Eu pensei que meu filho naquele momento ia morrer naquele momento. Eu topei minha mãe desesperada, entendeu? E ele com o espeto no olho, já falando assim, me ajuda, tira aqui. Eu quase arranquei, eu levei a mão ainda. Aí o moço me segurou para não tirar, entendeu? Era óbito imediato. Óbito imediato. Se puxasse assim. Porque às vezes ele pode ter lesado uma estrutura e está tamponando. E quando você retira, pode ter um sangramento muito importante. Com o espeto no rosto, Rian foi levado para o único postinho da cidade, aberto no domingo. Eu percebi a gravidade e já preparei o encaminhamento e mandei para o hospital de referência mais próximo. O mais próximo estava a 100 quilômetros de distância e a ambulância seguiu por esse caminho. Ó, um quebra-mola aqui, né? Ixi, e aí nessa hora de passar, por exemplo, o senhor ficava preocupado? Fiquei preocupadíssimo, porque ele não sabia a gravidade do espeto que estava dentro da cabeça do Rian. O risco era o espeto se movimentar. O Rian foi deitadinho aqui na maca e a Rosângela, que é técnica em enfermagem, amiga da família, foi do lado, segurando o Rian o tempo todo durante esse percurso. O tempo todo, para não poder balançar a cabeça dele, entendeu? Aí o corpo dele ia, voltava e a cabeça dele mexia muito. Foram 46 minutos nesse sufoco. A ambulância chegou à Santa Casa de Itabuna e logo o menino fez os primeiros exames com o Dr. Jean. Na tomografia a gente teve um pouco de dificuldade, né, para acomodar ele dentro do aparelho. Mas por causa do espeto? Por causa do espeto. Foi meio trabalhoso, mas a gente conseguiu. Dr. Iogo ajudou na cirurgia. Depois de 3 horas, os 2 médicos conseguiram retirar o espeto. Quase não ficou sequela. A pálpebra direita do Rian não abre e fecha sozinha, mas ele pode recuperar o movimento. Ficou inflamado o nervo pela manipulação, pode desinflamar e recuperar a função. Nos hospitais do Brasil, não é comum aparecer casos tão graves assim, mas perfurações mais simples, provocadas por objetos no olho e na pele, acontecem. Quase 1.800 crianças e adolescentes com até 14 anos foram internados em 2016 por esses motivos. Em janeiro deste ano, o Fantástico mostrou outra história bem surpreendente, a do pernambucano Marivaldo, de 11 anos. Um espeto atravessou o coração dele. Ele sobreviveu também. Como está o Marivaldo 6 meses depois? Vai para colégio, anda de cavalo, bicicleta, joga bola. É tudo que o Rian quer agora. Quando sarar, eu vou poder brincar de bola, ir para a escola. E eu também vou ser jogador, mas eu prefiro ser atacante do que zagueiro, volante. Para quem viu essa semana A Vida Vencer, ainda vai dar para pensar muito no futuro.